Olá e muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Ação, depois de um período merecido de férias. Ao meu lado, hoje eu tenho Ana Carolina de Ataíde, sócia da Fisiosinergia. Muito obrigada, Ana, por dedicar esse tempo, que é tão valioso hoje o tempo, dedicar esse seu tempo com a gente, trocar e gerar reflexões com as pessoas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você. Muito obrigada. Super. Você nasceu em São José dos Campos, se formou em Mogi das Cruzes, fez alguns cursos em São Paulo e hoje vive em Genebra, na Suíça. Então, eu convido você para começar essa conversa contando o que motivou para essa mudança do Brasil para Genebra. Então, Denise, essa vontade de trabalhar na minha área em outro país sempre existiu. Antes mesmo até de surgir essa oportunidade de vir para a Suíça. Então, eu já estava num processo de validação dos meus estudos para poder ir trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos, um pouco antes de vir para cá. Quando uma surpresa aconteceu, meu namorado, na época, hoje meu marido, recebeu uma proposta de trabalho aqui na Europa, na Suíça. Então, a partir desse momento, começou a não fazer mais sentido essa ida para os Estados Unidos e sim a possibilidade de vir para cá. Então, tudo isso começou a se materializar pouco a pouco por conta dessa oportunidade que surgiu para ele. E eu comecei, então, a partir de meados de 2010, me programar e começar a entender melhor quais seriam as etapas a serem seguidas, né, realizadas para poder trabalhar aqui. Então, foi graças a essa oportunidade que meu marido teve, mas essa vontade de trabalhar fora já existia mesmo antes disso. Eu buscava isso já de uma maneira assim bem concreta, muito clara na minha cabeça antes de decidir vir para cá. Normalmente, a mudança de um país ela está muito relacionada aos valores da pessoa, mas você tem uma influência aí familiar que a sua irmã morava nos Estados Unidos. O que pegou mais forte? O seu valor e qual o valor que você identifica? Tem pessoas, por exemplo, que mudam, saem do Brasil por segurança, tem outros por qualidade de vida. O que motivou, se não familiar ou também familiar, a ter essa vontade de exercer sua profissão fora do Brasil? Uhum. Eu acho que o principal, profissionalmente falando, era mesmo que me motivava, era mesmo entender como é que as coisas poderiam ser feitas de uma maneira, digamos assim, um pouco mais elaborada no exercício da profissão diariamente. Tendo a possibilidade, por exemplo, de trabalhar dentro do sistema de saúde, seja ele privado ou governamental, né, que funcione. Então, eu tinha muito essa curiosidade, digamos assim. Então, a questão dos Estados Unidos, realmente, como você colocou, existia esse, né, esse link familiar de ter a minha irmã já lá e eu já ter ido algumas vezes para lá e ter essa curiosidade em saber como seria a vida lá tendo ela por perto, né? Que acabou mudando porque surgiu um outro vínculo, meu marido, né? Que acabou tendo essa possibilidade de vir para cá. E eu me lembro que um ponto assim muito importante para mim, uma virada de chave assim que foi bem decisiva, foi quando eu entendi que aqui na Suíça, mais precisamente, quando eu comecei a pesquisar sobre, né, tudo que deveria ser feito para poder validar esse diploma, que o meu trabalho ele poderia ser oferecido e proposto para todos que precisassem de mim, do meu conhecimento, e não só quem teria a possibilidade financeira de me pagar, que era como eu trabalhava um pouco no Brasil antes de eu sair daí. Infelizmente, até por sobrevivência, para poder, né, pagar as minhas contas, ter a minha independência financeira, eu me senti num certo momento da minha carreira meio que obrigada a trabalhar para aquele que podia ter acesso ao bom trabalho
estava tentando propor, né? E não para quem necessitava realmente. E até por uma questão de valores, eu me questionava muito sobre isso, porque eu não estudei para isso. Diferente de, eu não sei, de um empresário ou de um economista, uma pessoa, né, um profissional que vai fazer uma carreira dentro de um banco, normalmente o profissional da área da saúde, o foco principal não é esse no começo. E quando você vê que você está dentro de uma realidade que não te permite fazer isso como você almeja, chega a ser um pouco frustrante. Então, isso me incomodava muito. E quando eu vi essa possibilidade de fazer as coisas de uma maneira um pouco mais, que correspondia melhor com o que eu imaginava estando aqui, foi assim algo que me motivou muito a dar continuidade ao processo. Contribuição ao próximo estaria muito relacionado ao valor que você se reconhece, que motiva ou que motivou você a busca, sem estar preocupada no boleto, sem estar preocupada em receber o dinheiro para pagar as contas, mas sim vendo o resultado que o teu trabalho poderia gerar para as pessoas. Contribuição ao próximo poderia ser? 100%, 100%, porque, como eu falei, o valor agregado ao bem-estar do outro, né, que você consegue proporcionar através do seu trabalho, não há dinheiro no mundo que pague. É algo assim muito gratificante. Pode até estar um pouco ligado com o ego, tá tudo bem, eu não vou entrar tanto, né, nesse detalhe, mas é algo assim que valoriza muito a gente como pessoa, né, antes da recompensa financeira. Dinheiro é importante também, a gente tem que ser pragmático, né, e Claro. falar a verdade, É. mas ainda maior do que isso, eu acho que essa recompensa, se é que a gente pode chamar isso de recompensa, pessoal, de ver ali o teu empenho, o teu trabalho, de ajuda ao outro, gerando frutos, né? Então isso sempre foi muito importante para mim. Tanto é que era uma questão que mesmo antes, né, de vir para cá, eu já fazia trabalho voluntário. Eu cheguei a trabalhar numa ONG, passei um mês na Amazônia, Olha. um grupo de profissionais da saúde, estudantes, trabalhando com a população de lá. Nos sábados, quando um sábado por mês, na época que eu tinha o meu consultório em São José dos Campos, nós fazíamos os ambulatórios de atendimento com acupuntura, que eu sou acupunturista também, gratuitos para esses pacientes que não tinham possibilidade de pagar pelo tratamento. Então eu tentava assim compensar um pouco isso de outras maneiras, mas ainda não era o que eu queria fazer todo dia. Olha que loucura, né? E quando você acorda de manhã e fala, tá faltando alguma coisa, tem que buscar o caminho, né? E as coisas me parece que surgiram no momento certo, com o chamado, o convite que o teu marido recebeu para trabalhar. Como é que foi empacotar tudo, colocar todas as motivações, esperanças dentro da mala e partiu, Suíça, Genebra. Como é que Assim, nós tivemos um tempo até de preparação, porque como foi algo muito, né, negociado junto à empresa que ele trabalhava na época, etc., eu tive a possibilidade de me preparar minimamente para essa mudança. Então, o primeiro passo foi começar um pouco a aprender o francês, né? A Suíça tem 3 línguas oficiais, né, fora os dialetos, então o francês, o italiano e o alemão, tirando os dialetos de algumas regiões, e para a área de Genebra, que era para onde a gente estava vindo morar, o francês é a língua, né, principal, embora você consiga fazer tudo em inglês, mas enfim, eu não queria ficar só no meio, né, dos expatriados que se comunicam em inglês, eu queria me inserir nessa cultura local o máximo possível, tanto eu como ele. Então, houve esse preparo em relação à língua, ele veio antes, né, para poder já começar a trabalhar aqui. Eu tive meu tempo para poder passar meus pacientes para uma colega que na época deu continuidade ao trabalho que eu estava deixando, fechar consultório, mas foi uma aposta assim muito grande, porque
bem ou mal, as coisas estavam caminhando bem no Brasil, mas existia esse lado pessoal que ainda, né, era uma lacuna a ser preenchida. E eu apostei. Falei, bom, eu não estou indo sozinha, eu estou indo com ele, nós estamos bem. É um novo capítulo aí que está se abrindo, né, de uma maneira. Eu buscava por isso e de repente as coisas aconteceram e eu tenho que abraçar. Então, foi assim, sem ter muita certeza de nada, mas com muito preparo. Isso com Você, certeza. você acha que a idade, você tinha quantos anos? Na época, quando eu vim para cá, eu estava com 31. Eu tô com 43 agora. É, 31, ou seja, você está 12 há anos. 12 anos aí. Você acha que a idade é um fator relevante, até mesmo direcionado para aquelas pessoas, e particularmente conheço muita gente próxima que fala em sair do país, cada um com seu motivo. Mas você acha que a idade foi um fator relevante que, do tipo, se não der certo, eu ainda tenho tempo de voltar e reconstruir minha vida ou coisa parecida? Ou você acha que não? Pessoas que estão na mesma situação de insatisfação ou desejo de ir, a idade, não é um fator tão relevante assim. Uhum. Eu acho que sim e que não. A idade pesa? Claro que pesa, né? A tua estrutura familiar, na época, eu não era mãe ainda, hoje eu sou mãe. Me mudar, né? Imigrar para um outro país, um casal sem filhos é uma situação, um casal com filhos é outra completamente diferente. Não é só a responsabilidade que você tem sobre a sua própria vida, né? Tem a questão dos seus filhos também que vai contar muito. E idade cronológica, por que que eu falo sim ou não? Depende muito da abertura de espírito de cada um, Denise, na minha concepção. Por quê? Algo que foi muito, sempre esteve muito claro na minha cabeça, foi que quando eu disse, ok, sim, eu estou indo, nós vamos, eu sabia que eu não teria, por exemplo, a mesma posição profissional que eu estava deixando no Brasil, começando a trabalhar aqui. Então, eu estava disposta, independente do fator idade, eu saí da faculdade com 21 anos. Eu já tinha 10 anos de formada no Brasil, né? Já tinha uma certa experiência, uma certa bagagem, meu consultório, enfim, uma estrutura que foi conquistada com bastante trabalho também. E eu deixei tudo isso para trás, já com a ideia de que eu deveria, que eu precisaria descer 3, 4 degraus no começo aqui para poder subir 20 mais tarde. Então, isso não me incomodava. Então, independente da idade, eu acho que é essa abertura de espírito que vai ser o grande fator decisivo na hora de tomar essa decisão ou não. Você não está na sua casa, é um país novo, a cultura é outra, as pessoas não sabem de onde você está vindo, se você trabalha da mesma forma que eles, como é que isso vai ser visto, né? E aproveitando o que você está relacionando, qual foi os maiores desafios que você teve ao chegar num país novo, numa língua nova, eh, com toda a mala, né? Com toda a sua história daqui? Qual foi o maior desafio ou os maiores desafios que vocês enfrentaram? Tiveram vários, mas assim, vida comum, tá? Coisas do dia a dia. Por exemplo, eu não sabia, no supermercado lá da minha casa, eu não sabia comprar tomate a granel. Eu não tinha entendido como funcionava. Então, até eu poder me comunicar, e aí, enfim, vai no francesinho lá que eu tinha estudado 3 meses só para vir para cá e tentar pedir uma ajuda para alguém quando eu estava sozinha, eu entendi que eu tinha que pegar o tomate, colocar dentro do saquinho, como a gente faz no Brasil, e aí, em cima da balança, eu tenho que colocar o código referente àquele produto. Então, aqui existem legendas, isso já há 12 anos atrás. Não sei hoje em dia se no Brasil vocês têm isso, faz muito tempo que eu não faço compras aí, mas enfim, o sistema aqui é esse. Então, no momento que você está colocando o produto dentro do saquinho, você já tem que ficar atenta no número que está colado na etiqueta, para você digitar esse número e poder ter o peso correto e o valor correto a ser pago. Então, situações do cotidiano que eram completamente novas e a questão também de conseguir fazer as pessoas entenderem o que eu estava fazendo aqui. Então, por que que eu queria trabalhar, por que que eu tinha deixado tudo para trás.
Um dos primeiros passos, quando eu fui tentar ter um pouco mais de informação pessoalmente sobre o processo de validação do meu diploma, a primeira pergunta que surgiu da parte da pessoa que me recebeu na Cruz Vermelha Suíça foi: mas você tem um visto de permanência aqui? Porque se a senhora não tiver um visto, eu não vou nem perder meu tempo Sim. passando as informações necessárias. Aí eu falei, não, eu tenho um visto, eu vim para cá com meu marido, ele está trabalhando, eu tenho uma autorização para trabalhar também, essa é a minha profissão, e eu quero voltar para a minha área. E aí, nesse momento, ela deu um sorriso, assim, o gelo foi quebrado ali. E ela me deu uma folha com toda a lista de documentação, o passo a passo do processo. Então, assim, existiram várias barreiras, mas só para dar uma ideia das que eu tive bem no começo, foram essas. Fora as outras questões depois, procura de estágio, enfim. Mas mesmo com a autorização, você nasceu no Brasil. Você Uhum. sente essa diferença? Você sentiu, ou ainda sente até hoje, essa diferença de, ok, você tem a permissão, mas você é brasileira, de tratamento diferenciado? Uhum. Eu sinto todo dia, para o lado bom e para o lado negativo. O lado bom é o nosso jeito, o nosso acolhimento, o sangue latino, né? Ele faz muita diferença, quando você faz a pessoa sentir isso numa situação de necessidade. E normalmente quem procura a gente está numa situação de necessidade. É uma doença, né? Ou a gente trabalha também com prevenção, né? Tem todo o lado da fisioterapia preventiva também, claro, mas existe algo que nessa engrenagem desse indivíduo não está correndo bem, ou pode ser que dê algum problema, e por isso ele vem procurar ajuda. E esse acolhimento que a gente tem faz toda a diferença. É aí que você vê que toda a frieza do europeu acaba. Porque Acaba. quando você está num ambiente que você precisa ser acolhido, isso dá um conforto enorme, independente da cultura. Então, eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? O latino tem muito isso. Nós somos criados dessa forma, de maneira geral. O italiano também, né? O europeu, ele tem esse lado também da cultura em volta da mãe. Então, não é só o brasileiro, não. Existem também outros, né, povos europeus que entendem muito bem isso e que se dão muito bem nas profissões e na área da saúde por aqui, por conta desse jeito também que não tem nada a ver com a parte técnica, né? Mas muito com esse lado humano. Eles acabam sentindo essa diferença e até se dando conta que, como eles não têm esse costume, por exemplo, a gente toca muito, né? A gente tem esse calor Uhum, humano que você colocou, e para eles o respeito do espaço individual é muito grande. Mas uhum. determinados comportamentos que para eles não é normal e vêm no comportamento do brasileiro sem se sentir invadido, é uma coisa até que eles se conscientizam e falam assim: nossa, eu nunca senti isso com o meu vizinho, que também é da minha cidade, mas com a brasileira eu sinto uma conexão diferente. Ou seja, independente do local que você estiver, é legal você levar o seu jeito, a sua essência. Claro que você tem que buscar a cultura, entender a cultura do local, mas não perder a essência que vai com você em qualquer lugar do mundo. Você acha importante isso? Você acha que fez a diferença para você, essa Eu essência? tenho, eu tenho certeza, eu tenho toda a certeza do mundo. Hoje, há 12 anos aqui, eu posso te afirmar com precisão que faz muita diferença. Tanto é que uma coisa, é até uma piada que eu faço muito com os meus amigos daqui. Eu me esforço para falar bem o francês, eu tenho uma boa fluência depois de todo esse tempo, né, morando aqui. Não me importo, eu peço para eles me corrigirem quando eu falo alguma coisa errada. Isso não me diminui de maneira alguma. É nesse momento que eu aprendo. Normalmente, né, quando alguém te corrige, você grava aquilo de uma maneira diferente e isso vai te preservar de cometer o mesmo erro. Então, para mim, isso não é algo que me degradante.
Pelo contrário, é como eu aprendo todo dia, mas ainda assim existe a questão do sotaque. Quando eu converso, eles percebem que eu tenho um sotaque de estrangeiro. E aí vem a pergunta, mas qual é a sua origem, da onde você veio? E a gente entra, né, no assunto, eu explico, para quem é mais curioso e pergunta como é que eu vim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E é algo que eu acho que ninguém deveria perder, até porque você pode ter uma super fluência na língua, perder sotaque é trabalho com fonoaudiólogo, né? Porque quando você é alfabetizada na sua língua materna e você aprende uma segunda, terceira língua depois de adulto, toda essa fonética é muito difícil para a gente, né, Denise? Existem certos sons que não saem Sim. como eles pronunciam e vice-versa. Eu vejo muito isso nas minhas filhas. Elas são bilíngues, né? Porque vão na escola aqui, falam francês e falam português perfeito e não tem sotaque nem numa língua nem na outra. Olha. Mas é, digamos, o frescor do cérebro infantil, a neuroplasticidade no auge da vidinha delas, que é diferente do que aconteceu comigo e com o pai delas, que, né, já que a gente começou o estudo do francês mais tarde. Então, o sotaque é algo assim, eu não faço a mínima questão em perder, porque é da onde eu vim e eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. E você é mãe de Sophie e Louise. E Isso. aí vem a segunda etapa da decisão de mudar, né? Todos os desafios de um lugar novo, uma língua nova, comportamento e culturas diferentes. E aí vem a outra decisão de ser mãe num país que você já está um pouco mais acostumado. Quando que veio essa decisão? Quanto tempo depois? E como foi isso, fora da sua família, longe de pessoas próximas da família? Uhum. A Sofia nasceu em 2016, então eu Hum. já estava aqui desde 2011. Obviamente, o processo de validação do diploma já estava finalizado, eu já estava empregada, eu já tinha um bom nível de francês, que para mim, algo que me parecia também um pouco absurdo na época, era ter um filho aqui e não conseguir me comunicar bem com a pessoa, por exemplo, com a professora da escolinha no momento que eu fosse buscá-la no final do dia. Então, também sempre foi um projeto que eu falei, ok, para poder avançar na carreira, eu vou precisar esperar um pouquinho, né, deixar esse projeto maternidade um pouquinho em stand-by, né, esperando, para eu poder fazer as coisas como eu vou me sentir mais confortável, podendo me comunicar e entender o que aconteceu com meu filho no final do dia. Então, isso foi tudo muito bem planejado e acabou acontecendo quando eu já tinha uma certa estabilidade profissional que me permitiu também desacelerar um pouco para poder voltar depois do nascimento dela, né? Isso em 2016. E a Luísa veio depois, quando as coisas já estavam bem mais E já aí estruturadas. já estava mais Tava, estruturado. foi antes da pandemia, né? Teve também essa surpresa. Enfim, eu posso falar sobre isso depois, porque a Luísa nasceu 3 meses antes do confinamento e ao mesmo tempo que eu estava abrindo a clínica. Então, é, foi uma baita aventura, mas que, enfim, deu super certo e hoje. E eu vou convidar a você para a gente gravar um episódio específico para falar direcionado à tua carreira. E aí, com certeza, a segunda filha vai entrar nessa jornada com essa decisão. Um Agora, prazer. com certeza existem várias pessoas que estão assistindo, e para aquelas que estão pensando, mas com receios dessa mudança, porque geram uma série de medos, insegurança, e acaba às vezes adiando, e o tempo passa, e às vezes não dá tempo, outros compromissos vêm. Qual o conselho que você daria para as pessoas que pensam em fazer o que você fez, né? Fazer uma complementação ou ter uma experiência de sair do Brasil e conseguir atuar na sua área. O que você aconselha para essas pessoas? Eu acho que o primeiro passo é fazer uma autoanálise e tentar, né, na medida do possível, fazer uma lista de prós e contras, sobre a decisão de ficar ou sobre a decisão de ir embora. E comparar isso, né? É uma maneira bem assim simples
e entender dentro do teu contexto de vida, se esses prós são realmente prós quando isso está materializado numa lista simples, escrevendo, e os contras, né? Porque não existe resposta para a pergunta, é melhor ficar ou ir embora? Não tem, é muito pessoal. É. Se perde muito também quando você resolve deixar o que se tem. Mas, por outro lado, também há ganhos. Então, o quanto isso é importante para você? De repente, para aquela pessoa que sempre teve aquela necessidade, vou almoçar com a minha família, papai, mamãe, sogra, tio, tia, todos os domingos, mesmo que isso às vezes acabe em conflito familiar, porque a convivência é extrema, é muito, né, intensa. Se o fato de deixar abrir mão disso for um problema, será que é legal ir embora? Mesmo numa possibilidade de ter uma carreira, uma posição profissional melhor do que a que se tem no país onde se está. Então, não é bom para todo mundo. E tá tudo bem. Às vezes a gente está muito bem onde a gente está, e tá ótimo. Essa engrenagem não precisa ser mudada. Talvez, né? Eu acho que um pouco de almejar coisas, né? Perseverar para realizar sonhos. Isso pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Tem que ter vontade e empenho, né? Então, não é o fato de estar aí ou sair que vai mudar. Então, acho que essa autoanálise seria um primeiro passo importante para poder responder essa pergunta, E né? o que esse primeiro passo tem a ver com que uma das perguntas que eu fiz logo no início, né? Qual o valor que você se identifica para, e a gente identificou a contribuição ao próximo sendo muito forte, mas com Uhum. certeza, em primeiro lugar, não estava o valor família, porque a família eu renuncio a um convite, para quem não conhece, né? Que faz parte desse autoconhecimento, mas para quem não consegue se identificar nos valores, é legal até um caminho para elas se identificarem. Claro. Pelo valor família, eu posso renunciar a um convite de morar fora com tudo pago, com toda a Claro. estabilidade e tal. Não, minha família é mais importante. O almoço de domingo, como é que eu vou viver sem? Para as pessoas que segurança, ou poder, ou sucesso, ou outros valores, que nós temos infinitos, no primeiro convite ela vai, no domingo ela vai participar por Skype ou por Uhum. Zoom. Exato. Uhum. Então, Uhum. tudo depende, faz parte. Aí eu queria contribuir com essa autoanálise que você comentou, que tem a ver com autoconhecimento, né? De colocar os prós e contras. Bem legal. Alguma Certeza. coisa mais como sugestão, a parte da autoanálise? Eu acredito que seja um primeiro passo, mas não é só este, né? Tem também todo o contexto de vida pessoal de cada um. Você vai sozinho, você vai acompanhado, você socialmente falando é uma pessoa aberta, né, a se relacionar ou não. Eu sou um pouco mais, né, tímido, eu tenho dificuldade né, em criar novas conexões, porque de uma certa maneira, principalmente no começo, quando a gente chega, se não existe aquele link familiar como nós conversamos antes, cabe a você construir tudo isso em torno de você, né? Amizades, a parte também de relação, né? Entre colegas, todo esse networking, né? Você vai começar do zero. Então é algo assim que se você não se sente à vontade em fazer, imaginando a situação, talvez seja melhor pensar duas vezes. E, mais uma vez, a abertura de espírito também de entender que às vezes você vai precisar dar dois passinhos para trás para entender melhor como as coisas funcionam fora da sua casa, para poder fazer bem e mostrar, porque é provar mesmo, né? No começo você tem que provar que você é capaz. Sim. Então, você não está no teu micro, né? É um macro que a princípio não te pertence.
E é Então, possível, né? Você é um plano de ação mesmo. Qual é a tua meta? Sair do Brasil, né? Ok, quais as etapas que eu tenho que fazer e quais as ações para cada situação? Relacionamento interpessoal, entrar em grupos de coisas que faça crescer profissionalmente ou de coisas que te dê prazer numa academia, ingressar, né? Em uhum, academias para você começar a criar esses vínculos com outras pessoas, sabendo que uhum, vai ser diferente, porque o brasileiro é muito mais aberto e tem muito mais facilidade com a conexão. Em qualquer lugar do uhum, mundo, que tirando a América do Sul, que são mais latinos, são mais quentes, né? Como você, ou mesmo a Itália, a Espanha, que é uhum, um pouco mais quente também. De qualquer forma, o vínculo é diferente, né? uhum. Porque É, no país que você nasce, você tem amigos desde o ensino médio, que você traz para a tua vida, né? exato. E lá você vai construir já adulto. Mas é possível. Vale a pena? Para mim, falando da minha experiência pessoal ainda, né, vale. Nós tivemos algumas oportunidades de voltar para o Brasil antes das minhas filhas nascerem e mesmo depois, e isso não foi cogitado nem por 5 minutos, Olha que legal. porque nós gostamos muito daqui, existe essa realização profissional que é algo muito importante tanto para mim como para o meu marido, o fato de ver as meninas crescendo aqui, tendo outros tipos de estímulos, tão bons quanto, não vou falar que são melhores, não, tá? Porque não dá para comparar o que é diferente, Sim, né? Mas é algo que hoje em dia a gente está vendo que está funcionando para elas, né? Possibilidades, segurança, isso é um fator muito grande, principalmente quando você se torna mãe, né, pai, não é mais só você. é. Então, saber que você está num ambiente um pouco mais seguro do que o que você tinha anteriormente te faz ficar. E eu li uma vez um estudo que eu acho que cabe bem aqui, bem importante. Se a gente, quando você imigra, se você consegue quebrar a barreira dos 5 primeiros anos, ficar se torna mais fácil, porque você começa a ter um passado aonde você está. Eu já tenho histórias que eu vivi aqui em Genebra, na Suíça, anteriormente. Então, eu tenho, meu passado não é só no Brasil mais. Eu tenho um passado aqui. E isso cria memória afetiva. E aí começa a ficar Interessante. difícil de pensar em voltar. E para mim isso tem uma lógica assim muito grande. Hoje eu Interessante acho os 5 anos, né? Esse que tempo. Olha que é o interessante. tempo médio, justamente, que você vai levar para se relacionar com outras pessoas, criar novas amizades, ter o seu networking bem Estabelecido. estabelecido, mudar de trabalho se for necessário, né? Sair da onde você estava para ir para uma outra empresa, por exemplo. Então, essa barreira dos 5 anos, se você ultrapassa, a tendência a decidir ficar, ela aumenta assim exponencialmente. Então, eu achei muito interessante porque, mais uma vez, é ligado à memória afetiva, né? Que Então, interessante. é algo muito importante para todo ser humano, ter um passado em algum lugar, criar raízes em algum lugar. Muito legal essa contribuição e sair, as pessoas que têm essa vontade, eu escuto muito, não, depois de 6 meses, se não der certo, eu volto, depois de um ano, se não der certo, eu volto, quer dizer, é muito pouco tempo frente ao estudo que você traz aí da referência dos 5 anos, então, coloque Muito. isso no plano de ação É, para quem está pensando aí. E você traz uma segurança que é possível, desde que você esteja aberta para se hum, atirar, né, nessa nova vida e seguir alguns passos, como você mesmo trouxe, de validação do teu currículo, entrar em trabalhos voluntários, enfim, hum, e estar aberto e principalmente humilde, né, em é. relação a estou aqui para ajudar, estou aqui para aprender. Isso também faz uma boa diferença num país que a gente não é de origem, né? Eu acho que é importante frisar também, como eu estou falando um pouco da minha história, da minha trajetória, o fato de que eu tive um certo conforto, uma certa facilidade para fazer tudo isso em termos burocráticos, né? Eu Claro. tinha
um visto, eu podia dar início a esse processo de validação que me permitiu trabalhar na minha área. Então, existia sim essa zona de conforto, não vou dizer que não, houveram outras batalhas, mas quanto a isso eu tinha um certo conforto, meu marido trabalhando, isso me permitiu, né, aceitar a possibilidade que a gente vai conversar mais para frente de voltar a ser estagiária. Então, essa situação também eu acho que na hora da tomada de decisão tem que ser muito bem Avaliado, analisada. avaliado. Analisada. É. A gente tem uma situação no Brasil em termos de acesso, por exemplo, à ajuda doméstica, babá para quem tem filho, muito diferente do que acontece aqui na Europa, né? Então, a visão desse tipo de trabalhador aqui, embora isso também esteja mudando pouquinho a pouquinho no Brasil, pelo que eu tenho acompanhado, é muito diferente do que se vê aqui. Então, essa é uma questão também. Eu me vejo, de repente, tendo que lavar o meu próprio banheiro, Uhum. e provavelmente no começo vai ser assim, É. né? Da onde eu vim antes, eu aprendi a fazer isso, estou disposta a aprender. Esse é um E não ponto tem, super super crucial. importante. Crucial. Eu Porque a estou gente tem, disposta. né, a gente tem aí o serviço, né, a mão de obra terceirizada, muito fácil acesso. E na Europa é muito caro isso, e não muito disponível, né? Não digo que seja acessível a todo mundo do Brasil, claro que não, mas em Claro. regra geral, comparando com a realidade daqui, Aí, sim. sim. Tanto é que a possibilidade, quando você é pai, quando você é mãe, isso depende da empresa, tá? Mas o fato, por exemplo, de você não trabalhar todos os dias e de repente ter uma tarde de folga por semana, não é algo mal visto aqui, onde eu estou. Uhum. Tá? Já nos Estados Unidos eu sei que isso não é muito de praxe, mas É. porque dentro da compreensão deles, ok, essa profissional, esse profissional, ele é pai, ela é mãe, e ela precisa ter o tempo com os filhos durante a semana para levar na escola de inglês. Olha Então, que legal. ela não pode delegar isso para outra pessoa, porque ela Exato. não tem esse tipo de ajuda, custa muito caro. Custa muito caro. E Custa são muito caro. coisas que devem ser, parece que não, mas são muito importantes para equiparar o estilo de vida e os serviços que você tem à sua mão aqui no Brasil e o que você vai enfrentar lá fora. Com É certeza. muito interessante. E eu morei 2 anos, 3 anos na Espanha e 2 anos nos Estados Unidos. Então, eu falo que no final é uma experiência impagável que você traz na tua história de vida e enfim, em você mesmo, na tua construção como pessoa. É uma Concordo. experiência que só quem vivencia que que consegue falar, vale a pena, vai lá, se atira, mas isso é uma decisão muito pessoal de cada um e depende do perfil de cada um realmente, o quanto está disposto e fazer tudo isso que nós comentamos, fazer uma autoanálise, um plano de ação e ter realmente os prós e contras para se identificar aonde que eu estou, né, para tomar uma decisão. Mas Uhum. eu digo que, assim como você, vale a pena para quem está disposto, super vale a pena. E você melhor do que eu, já que você pôde viver nessa experiência de voltar, eu acho que você me disse se você está de acordo ou não, mas a gente nunca volta para aquilo que deixou a 100%, né? Muda, as coisas mudam. Então a Exato. readaptação também é gigantesca. Às vezes, quando eu imagino um cenário, ok, se eu voltasse, como seria? Eu acredito que hoje me readaptar a certas coisas seria mais desafiador do que o que foi a adaptação quando eu cheguei aqui. É muito interessante isso, né? É, Porque as porque coisas mudam. não só você muda, porque você tem que mudar comportamentos e ter novas visões para uma nova realidade, então você já é diferente, quanto as pessoas, ninguém, o mundo não para porque você seguiu o outro caminho, né? Então, Né? tudo isso está em perfeita nesse dinamismo, só que não caminham junto, cada um está no seu caminho. Se encontrar depois, acaba sendo uma readaptação para o teu local de origem, uma coisa louca. Mexe bastante o retorno, mas
é uma experiência, eu continuo, quem tem a oportunidade ou quem deseja, tem isso, né, como bucket list, né, na sua lista de desejo, faça, claro que muito bem avaliado, com o que é importante, mas eu acho que vale a pena essa experiência. E aí o caminho que se toma vai decidir se o voltar está nos planos ou não, cada um tem a sua. Eu, no final das contas, acabei voltando, mas já quero ir de novo. E eu acredito que os almoços familiares também mudaram, né? Depois da Muda. sua volta, já não são mais os mesmos de quando você foi embora. Então Ah, é isso, mais uma vez, a abertura de espírito tem que estar presente até para isso, né? É, ótimo. Ana, eu ficaria aqui horas conversando com você, mas a gente vai ter que encerrar. E eu vou convidar você agora, porque nós temos esse pedacinho no final, que é a dica do dia. Com um monte de dica que você deu aqui, eu vou convidar para mais uma dica, que pode ser um filme, uma reflexão, uma série. O que você trouxer é muito bem-vindo. Então vamos lá, a dica do dia. eu vou falar um pouquinho do livro que eu estou lendo agora. Não é um livro tão atual, porque ele é de 2018 e eu acredito que seja bem conhecido aí no Brasil, do professor Jordan B. Peterson. É um neurocientista canadense, assim, muito conhecido na internet. Então, muita gente que deva estar escutando a gente, vendo a gente, já deve conhecer. Se não conhecem, vale a pena dar uma olhada no que ele tem para falar, que são as 12 regras para a vida. Ah, você tem a capa dele? Tá aí, Eu fácil não para você. tenho o livro aqui comigo, mas eu posso te mandar depois, Denise. As 12 regras, Regras para a Vida, tá anotado. professor Jordan B. Peterson. Jordan. Ele é um neurocientista muito aclamado nos Estados Unidos e no Canadá, o país de origem dele. Ele é professor de Harvard. Então, existem uma série de coisas assim, inclusive relacionadas a esse autoconhecimento, muito relevantes no que ele tem para dizer. Tem um pouco de polêmica também, porque ele é assim, uma pessoa bem, ele fala o que tem que ser dito, né? Mas é algo assim muito enriquecedor. E recentemente eu tive a oportunidade, tive a felicidade de poder vê-lo pessoalmente, porque ele esteve em Genebra para uma apresentação de quase 2 horas e meia, 3 horas, assim, o auditório lotado, lotado, e o que mais me chamou a atenção é que a população de Genebra, 50% é formada por estrangeiros, né? Não é o suíço que mora lá. Hum, Então, é um enorme número, né, de estrangeiros, de imigrantes que moram em Genebra, e ele conseguir falar para todas essas pessoas de uma maneira que atrai a atenção de todo mundo, quebrando essas barreiras culturais, é algo assim gigantesco. fantástico. Então, acho que alguma coisa de importante ele tem para passar para a gente. Então, vale a pena conhecer um pouco a história dele. Esse livro em particular eu considero uma dica bem bacana. Nossa, e aproveitar que a Amazon está com uma super promoção de 2 dias aí, então tá com um monte de desconto. Tá Maravilhoso. anotadíssimo, vou colocar na descrição. E muitíssimo obrigada, Ana, pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso, pela sua disponibilidade em contar e compartilhar com a gente a sua experiência. E eu enfatizo que eu convido você para a gente direcionar um podcast totalmente para o teu profissional, que também é uma história riquíssima e direcionada para aquelas pessoas que querem levar a sua profissão e continuar em outro lugar, quer dizer, você vai nos trazer que é possível. Então, demais, de momento, eu super agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. É um prazer imenso, escutar você com essa história tão linda. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo prazer de conversar com você e por esse momento de troca tão rica. Muito obrigada. Super, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário, façam perguntas, deem sugestões de
temas que podem ser colocados nos próximos episódios. É sempre bom interagir com vocês. Aproveitem para seguir o canal e ativar o sininho para receber notificações de novos episódios. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!